Sobre a saúde dos olhos. Há 12 meses, os apresentadores e jornalistas Thiago Leifert e a Diana Gabrin receberam a notícia de um diagnóstico de câncer da filha deles, a Lua. Na época, a criança tinha 11 meses e o tumor era um retinoblastoma, que atingiu os dois olhos num grau avançado. E nessa fase da vida, as células da retina das crianças ainda estão em desenvolvimento. A Lua passou por sessões de químio, rádio, um turbilhão, assim, um vai e vem de boas e más notícias, e nesse momento o tumor está calcificado, já faz 3 meses, ainda bem, e o casal criou um projeto chamado Olho nos Olhinhos. Amanhã, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, vai ter um grupo de médicos voluntários disponíveis para tirar dúvidas sobre o retinoblastoma. A Lua está bem, ela teve acesso a tratamento efetivo, o remédio era colocado diretamente lá no lugar onde estava o tumor, até por isso ela nem perdeu o cabelo e tal. E os pais da Lua recomendam que todos os pais levem os seus filhos para uma consulta, mesmo no primeiro ano de vida, coisa que a gente não tem muito hábito, né? E também fique atento a alguns sintomas, como vermelhidão, estrabismo, um movimento irregular do globo ocular, uma diminuição da visão. E aí, para falar disso tudo, a gente vai chamar a oftalmologista Marina Rosenblatt. Marina, obrigada pela participação aqui no almoço. Olá, Miriam, obrigada pelo convite, é uma honra e obrigada a quem nos assiste também nesse almoço. Marina, conta desse dia importante, o que é esse câncer nos olhos que é tão desconhecido, né? Agora com esse caso do Thiago Leifert, da filha do Thiago e da Diana, veio a público, né? Mas pouca gente sabia. Eles mesmos contam, né, que eles trabalhavam, a Diana trabalhava no bem-estar, fazia matérias sobre saúde, mas nunca tinha ouvido falar dessa doença até ter o caso na própria filha. Uhum. Na realidade, é um tumor frequente, porque ele é considerado o tumor ocular maligno mais comum da infância. Então, no meio oftalmológico, é uma situação relativamente prevalente. Embora, se a gente for pensar em dados assim absolutos, a prevalência do retinoblastoma é de 4 a 40 casos para cada 1 milhão de nascidos vivos. Então, realmente não é uma coisa assim prevalente em termos populacionais, mas em termos das malignidades, a gente considera a malignidade ocular mais comum da infância. E é um quadro que nós como oftalmologistas, a gente busca um diagnóstico o mais precoce possível, no sentido de preservar não só a visão dessa criança, mas também o globo ocular e a vida das crianças. E essa situação que teve, que foi, obviamente, né, uma coisa de comoção, em que a gente está, assim, contente de que está tendo uma boa evolução, a filha do Thiago Leifert, eles trouxeram de um modo a ajudar a população a divulgar essa patologia. E isso é muito interessante, porque ajuda outras famílias que eventualmente nunca tenham ouvido falar dessa situação a criarem um alerta e, como você falou mesmo, ativamente levarem as crianças no primeiro ano de vida para um exame oftalmológico completo. O que é comum na nossa prática é os pais falarem, veja, o teste do olhinho estava normal. Realmente o teste do olhinho é um teste obrigatório no Brasil, que deve ser feito ainda na maternidade, mas isso não obrigatoriamente exclui outras patologias oculares, e por isso da importância de, uma vez a alta hospitalar sendo dada, a criança volte no consultório oftalmológico e faça, então, um exame oftalmológico completo com um oftalmologista capacitado para isso. Pois é, porque muitas vezes a criança só vai para o oftalmologista depois que entra na escola, isso se a professora estiver atenta que a criança não enxerga a lousa, né? Pelo menos na minha época tinha muito isso. Agora, qual é que é a faixa etária mais atingida por essa doença? Em geral, são crianças menores de 4 anos, mas o mais comum é no primeiro ou segundo ano de vida.
e que às vezes é uma idade pré-escolar, assim como aconteceu com a filha do Thiago Leifert. Então, sinais, como você disse, que chamam a atenção e que devem trazer uma pulga atrás da orelha dos pais são... Primeiro, obviamente, esse negócio do reflexo vermelho alterado. Se eventualmente teve uma dúvida na maternidade, essa criança obrigatoriamente tem que ir imediatamente para uma consulta oftalmológica completa, com exame de fundo de olho, dilatação da pupila. E aí, outros sinais que podem aparecer. Então, a criança estrábica, é comum um certo estrabismo no recém-nascido e nos primeiros, assim, semanas de vida, mas ao longo do tempo, isso tende a assumir. Se ele se mantém ou se agrava ao longo do tempo, isso é um sinal de alarme. Ou mesmo nistagmo, movimentos involuntários, uma vermelhidão ocular também que não se resolve e que deve, então, ser melhor investigada. Existem uma série de sinais de alarme que atentam para isso. Um que eu queria também reforçar é a questão da leucocoria. Então, por exemplo, o reflexo vermelho que é feito na maternidade, a gente busca... O que é o reflexo? Explica melhor, Marina, eu não entendi essa parte. Perfeito. Então, o reflexo vermelho é o seguinte, não obrigatoriamente é feito por um oftalmologista, mas é feito por um profissional da saúde qualificado para isso. E ele usa um meio luminoso para incidir uma luz diretamente nos olhos da criança. E tem que voltar um reflexo avermelhado. Então, a pupila, que é essa parte preta do olho, ela tem que, assim, refletir um aspecto avermelhado. Se, eventualmente, você está na dúvida se é ou não vermelho, e mais ainda, se esse reflexo é esbranquiçado, que é o que a gente chama de leucobrancocoria, então é a alteração do reflexo vermelho de modo esbranquiçado, isso realmente chama atenção, não obrigatoriamente é um retinoblastoma, pode ser uma catarata congênita, outras patologias oculares como Colts, persistência da vasculatura fetal, mas que demanda uma investigação mais adequada nesse sentido. E outra questão que é interessante, esse tal do reflexo vermelho, ele pode ser simulado de outras formas. Então, por exemplo, se você tira uma foto dessa criança e você nota que o olho dela emite um reflexo mais esbranquiçado, isso também chama atenção, seja de um ou de ambos os olhos, porque a gente sabe que a prevalência do retinoblastoma é 40% binocular, bilateral, e 60% de um olho só. Então, isso é uma coisa que os pais, por si só, devem se atentar e trazer para uma avaliação mais completa, se eventualmente eles notarem essa alteração. E é curioso porque foi assim que o Tiago e a Dayana perceberam o caso da filhinha deles, né? A partir de fotos, eles estavam fotografando a criança. Agora, tem graus dessa doença, Marina? Sim, sim, exatamente. Então, por isso da urgência na busca da consulta oftalmológica completa. Então, como eu falei inicialmente, ele é um tumor maligno da infância. Então, ele pode eventualmente causar metástases para outros órgãos, ele pode migrar para o fígado, para o osso, para o cérebro. Então, metástases que a gente chama à distância, por via hematogênica, pelo sangue, ou metástases locais. Então, o olho ele é conectado pelo nervo óptico, e que é a via neuronal que emite o sinal até o cérebro. E ele pode se propagar localmente através do nervo óptico. Então, por isso da urgência dessa avaliação. Quanto mais tempo se espera, maior o risco visual e maior o risco de vida dessa criança. Acima de tudo, Só, né? A prioridade é a vida da criança, acima de qualquer prognóstico visual. Claro. Ó, o Alan Cláudio, obrigada, Alan, pela pergunta. Ele quer saber como identificar a chamada luz na retina que identifica o câncer ocular. Qual a região específica do olho para identificar? Quando joga a luz, é na parte preta do olho, na bolinha? Exato, Tá. a pupila. Então, seria o buraco que a gente tem a parte colorida, que é a íris, e o buraco central é a pupila. Se eventualmente é esbranquiçado esse reflexo, vamos buscar uma avaliação. Tá claro. Então respondeu bem. Agora, Marina, parabéns, porque eu sei que você acabou de ter um bebê, ou uma bebê, não sei. E eu queria saber se as grávidas têm alguma alteração na parte dos olhos. A gravidez altera de alguma maneira a visão das mulheres? Sim, de diferentes formas. Então, a gestação, ela é um período assim, né,
de muitas mudanças para as mulheres grávidas e em diferentes formas a visão é alterada. Até em termos de grau, a gente sabe que muda muitas vezes o grau durante a gestação. Então, é um período que, se possível, a gente acaba nem trocando os óculos da paciente, a não ser que tenha uma mudança muito grande, porque essa alteração, esse balanço hormonal faz com que mude de uma certa forma a refração, o grau, e depois retorne ao que era anteriormente. Então, isso seria uma mudança leve. Aí tem questões mais graves. Então, tem uma situação que chama eclâmpsia, né, na gestação, que é uma situação mais grave, menos prevalente, obviamente, mas que demanda uma certa atenção e que pode cursar com situações oculares como descolamento de retina exudativo, baixa de visão. Então, entra todo num quadro não só ocular, como sistêmico. E o que eu costumo dizer, o olho, ele não é um órgão isolado, ele faz parte do corpo como um todo. Então, assim, se tem uma alteração do corpo sistêmica, seja a gestação, seja uma doença específica, diabetes, hipertensão, o olho muitas vezes acaba entrando nessa patologia como um todo. Ele faz parte, né? Então, a gestação não escapa a essa regra. Mas depois volta. Depois volta, Tudo volta depois, tudo volta. Tirando o bebê fica, mas a bebê mãe volta. fica, chama a mãe, o bebê. Mas parabéns, Marina, e obrigada por você ter atendido a gente aqui hoje. Tem mais algum recado importante que você quer falar a respeito? O dia do retinoblastoma é no domingo. Exato, ele é comemorado dia 18, mas eu acho que vai ser esse final de semana, né, no Ibirapuera. E o que, assim, eu acho que a gente tem que bater muito na tecla é que não obrigatoriamente essa criança precisa ter uma alteração perceptível ao exame. Então, a gente falou do reflexo vermelho, que é essa alteração da incidência da luz, falamos de estrabismo, olho vermelho, outras alterações assim visuais que eventualmente podem aparecer, mas a gente não precisa aguardar esses sintomas para fazer a busca ativa ao oftalmologista no primeiro ano de vida, porque às vezes a lesão é muito inicial e como a gente reforçou no começo, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Então não busque alterações, pelo sim, pelo não, levar para uma consulta oftalmológica no primeiro ano. É isso aí. Ó, Tarcísio eu mesmo falou que gostou muito dessa conversa. Eu quero agradecer demais a sua participação, Marina. Obrigada. Eu que agradeço, uma honra. Obrigada Um a quem nos abração. assiste. Um beijo para você que está aí com cheirinho de nenê novo em casa. Pessoal, o almoço do My News vai ficando por aqui.